Vamos agora pro Revelations 1. Fire 2? O que é Fala Fire 2? pessoal, beleza? Emineste aqui trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Enredo com Spoilers. E hoje trazendo de volta a minha musa da saga Resident Evil. Não é a Ada. Ela que já estava sumida do canal desde o Resident Evil 3. Sim, Jill Valentine. Ah, que inclusive eu achava que Resident Evil 2 e Resident Evil Revelations era a mesma coisa. Só que aí eu descobri que não. Mas até um tempo atrás, eu achava que era a mesma história. Acho que por isso que não é muito lembrado o Outbreak, né? Achei bem ruinzinho. Agora falando do jogo em si, Revelations, apesar de ter sido lançado depois do 5, se passa antes dele. Então é por isso que eu vou falar sobre Ele foi lançado ele hoje. depois do Ele 5? trouxe de volta o modo gameplay com Nossa, eu achava dois que ele era antigo. personagens, que é um modo que particularmente eu curto bastante. Eu até já fiz um enredo Não que o com 5 seja o melhor spoilers do exemplo de jogo Obscure, novo, né? que tem uma jogabilidade meio parecida. Mas eu achava que ele era Quem mais não antigo. viu aí é só procurar no canal. Esse tipo de gameplay é muito bom jogar com um amigo. Resident Evil já é bom, agora imagina jogar com um parceiro, é foda demais. Então, sem enrolar, deixa seu like aí pra ajudar na divulgação. E vamos Files para 2. mais um enredo com spoilers, com a história completa de Resident Evil Revelations. It's time you learn the truth. Self-destruct sequence initiated. All personnel evacuate immediately. Just keep coming. We'll have to A história do jogo se passa no ano de 2005, depois dos eventos de Resident Evil 4. Não é segredo para ninguém que Chris está presente no jogo também, mas antes de continuar, vamos fazer uma Protagonista da franquia, né? para dar uma clareada na cabeça de vocês. Começando pela Jill. Em 1996, ela recebeu um treinamento duro na Força Delta do Exército Americano e após isso foi recrutada Nossa, para eu acho muito estranha essa Jill. A Jill do 5 é pior ainda, que se eu não me engano, lá ela tá loira. Mas é nesse mesmo estilo. Desse cabelo maior. Pra mim, a Jill... Pra mim, Jill é só a Jill de cabelo curto. Curto, castanho. fazer parte da equipe alfa do Esquadrão de Táticas Especiais e Resgate, mais conhecido como STARS. 2 anos depois, Jill e sua equipe receberam uma missão de resgate. A equipe Bravo foi enviada até as florestas de Raccoon City para investigar suspeitas de canibalismo, mas acabaram perdendo contato com a base. Depois de 24 horas sem contato com eles, a equipe Alpha foi enviada ao mesmo local. Lá, ela e seu parceiro Chris acabaram descobrindo todos os planos da Umbrella e esses são os eventos de Resident Evil Remake. No final de 1998, Jill conseguiu escapar da cidade antes da explosão. Seu rumo agora seria encontrar com Chris na Europa. Falando sobre ele, antes de encontrar com Jill, ele foi até a ilha de Rockford a mando de Leon, e na ilha ele encontrou com Wesker e descobre que ele não era mais um humano. Além disso, consegue resgatar sua irmã Claire. Em 2003, os dois foram recrutados por uma organização anti-bioterrorista chamada BSAA. O objetivo inicial era caçar qualquer membro restante da Umbrella. A primeira missão dos dois foi investigar suspeitas de infecção do T-vírus numa região isolada da Rússia. Chegando até o local, a suspeita é confirmada, mas não só isso. Eles conseguiram intervir nos planos de Sergei Vladimir em ressuscitar a Umbrella e, além disso, acabar de vez com toda a sua ameaça. Agora, com a Umbrella fora da jogada, o mundo passou a se preocupar com o surgimento de armas biológicas no mercado negro. Para combater esse problema, o Consórcio Farmacêutico Global criou a Aliança de Avaliação e Segurança em Bioterrorismo, ou chamada BSAA.
Ela foi fundada a pedido dos Estados Unidos, que recebeu apoio também das Nações Unidas, e seu principal objetivo é prevenir, combater e exterminar o bioterrorismo. A formação inicial da equipe era de 11 soldados, incluindo Jill e Chris, que faziam parte da divisão norte-americana. Em 2004, uma cidade apelidada de Cidade Flutuante ou Aquápolis, chamada Terra Gridia, foi construída no Mar Mediterrâneo. Foram 11 longos anos de construção e foi a primeira cidade do mundo a se sustentar somente com energia solar, recebendo o título da nação mais ecológica do mundo. Mas como tudo não vive de flores, no mesmo ano que ela foi construída, aconteceu um evento chamado Pânico de Terra Gridia. Um bando de terroristas conhecidos como Veltro, que eram contra a construção da cidade, lançaram um ataque bioterrorista com armas biológicas que eram descendentes da falecida Umbrella. Eles lançaram na cidade Hunters infectado com um novo tipo de vírus, chamado T-Abyss. Desculpa se pronunciei errado. Esse vírus surgiu com a combinação de um vírus chamado Abyss com ele, o temível T-vírus. O vírus Abyss foi descoberto pela Universidade de Montpellier, na França. Eles analisaram uma espécie de peixe que era capaz de viver aproximadamente 9 quilômetros abaixo do nível do mar. Ao fazer algumas análises, eles descobriram que não se tratava de uma evolução da espécie, e sim de um vírus. Os cientistas combinaram o Abyss com o T-vírus, criando assim o T-Abyss, que é capaz de criar armas biológicas ainda mais fortes e mais resistentes ainda. Retornando até o pânico de Terra Gridia, quero dizer, não novo no caso, né? Porque foram mortas, infectadas, está no Resident antigo, praticamente o mesmo mas que é aconteceu novo para com mim. Raccoon City. Com todo esse caos, a FBC, ou Comissão Federal Bioterrorista, foi chamada e junto com o consórcio farmacêutico e também a BSAA, deram conta do recado. O chefe da FBC, chamado Morgan Lansday, ordenou que o próprio satélite que alimentava a cidade, chamado Regia Solis, refletisse a quantidade máxima de raios no perímetro de Terra Gridia, dizimando qualquer forma de vida que habitava a cidade. Nos tempos atuais do jogo, ou seja, em 2005, Jill e seu parceiro Parker Luciani foram chamados pelo diretor da BSAA, chamado Clive O'Brien, para investigar algumas massas orgânicas que apareceram na costa, perto das ruínas da cidade. Eles usaram uma ferramenta chamada Genesis, que foi construída pelo consórcio. Ela é capaz de coletar amostras para análises. Ao dar uma olhada no local, as gosmas estavam vivas, inclusive Jill descobre no corpo de uma delas uma amostra do T-Abyss. Ela entrega ao diretor e a suspeita de que essas massas apresentavam sinais de infecção estava certa. O'Brien recebe uma ligação e, ao conversar um pouco, ele parecia meio surpreso com a notícia que recebeu. Após a chamada, ele repassa a Jill e Parker que Chris e sua parceira Jessica perderam contato com a base e a última localização deixada por eles levava até o oceano. Os dois recebem uma missão de resgate e O'Brien volta para a base. Mais tarde, os dois conseguem chegar até a última coordenada deixada por Chris. No local, eles encontram um navio gigantesco chamado Queen Zenobia, e ao entrar, Jill percebe que eles não estavam sozinhos. O local havia sido quase totalmente destruído e alguns ruídos poderiam ser ouvidos nos tubos de ventilação. Ao usar o Gênesis em busca de pistas, Jill encontra uma mão mutilada e enquanto ela dava uma olhada, uma criatura chamada Uzi aparece e ataca os dois, mas nada que alguns tiros não resolva. A criatura é resultado de uma pessoa exposta ao vírus T-Abyss e o resultado disso é um hospedeiro que busca insistentemente por água. Existem outras variantes do Uzi, além da tradicional, existe o Pincer, que é mais forte que a anterior. Esse bicho aqui é legal. A Troy é uma pessoa exposta ao vírus T-Abyss, e o resultado disso é um hospedeiro que busca insistentemente por água. Esse aqui. Existem outras variantes do Uzi, além da tradicional, existe o Pincer, que é mais forte que a anterior e ataca usando suas garras. A Essa é legal também, mas... que é a mais frágil de todas, mas pode atacar à distância e lançando alguns projéteis. E por fim, a variante Chunk. Eles possuem um nódulo gigante na região do tronco e da cabeça, que explode quando é atingido. Esse não faz nem sentido. Por perto, se fode. Continuando, isso? Parker disse que foi isso que aconteceu com a tripulação, delicadeza, que é a mais frágil de todas, mas pode atacar à distância e lançando alguns projéteis. E por fim, a variante Chunk.
Eles possuem um nódulo gigante na região do tronco e da cabeça que explode quando é atingido, e se alguém estiver por perto, se fode. Continuando, Que amor. Parker diz que deve ter sido isso que aconteceu com a tripulação, porque nenhuma alma viva foi encontrada até agora. Seguindo em frente, Jill abre a janelinha de uma porta e vê Chris amarrado numa cadeira. Ela tenta abrir a porta, mas estava trancada. A Jill vê uma mulher sendo atacada por uma criatura, mas como ela estava do outro lado da janela, não tinha muito o que fazer. Ao investigar o corpo da mulher, Jill encontra a chave e volta até a sala onde Chris estava. Fazendo o caminho de volta, Jill investiga o corpo e percebe que se tratava de uma armadilha. Não é o Chris? Não é ele. What is this? Oh, great. It's a trap. Sei o que? O Wesker? It's Ah, não. time you learned the truth, Quem é esse cara? Miss Valentine. Enquanto os dois estavam desacordados, Chris e Jessica estavam numa região montanhosa da Europa para investigar uma possível base da Veltro. Avançando mais um pouco, os dois presenciam a queda de um avião e, ao investigar o que aconteceu, Chris encontra um soldado da Veltro morto e um papel que revelava o plano de voo. Com isso, eles percebem que o destino do avião era a tal base da Veltro que eles estavam procurando. Chris e Jessica entram numa caverna e encontram os lobos infectados, chamados de Fenrir. Eles foram infectados pelo T-Abyss e se comportam de maneira semelhante aos cachorros zumbis. Depois de atravessar a caverna, Jessica consegue avistar o esconderijo de longe. Chris recebe uma chamada de O'Brien e pergunta se eles estavam bem. Chris responde e diz que perdeu o contato com a base devido à interferência local, mas apesar disso eles estavam bem. Seu chefe diz que cometeu um engano. Ele havia recebido informações falsas do paradeiro dos dois e acabou enviando Jill e Parker em busca deles para um local completamente diferente. O'Brien diz também que perdeu o contato com eles e pede a Chris e Jessica que resgatem seus amigos. Mas antes, Nossa, a Jessica Jessica é muito consegue bonita. localizar o brasão dos Veltro Também tô e a conhecendo ela suspeita agora. de que a organização estava de volta estava certa. Eu disse de volta porque a Veltro havia sido aniquilada no pânico de Terra Gridia, e qualquer suspeita do ressurgimento dessa organização criminosa deveria ser extinta antes que ela cause mais problemas. Enquanto isso, Jill acorda e estava presa num quarto. Depois de conseguir sair, ela se encontra com Parker e os dois recuperam suas coisas. Eles agora vão até a sala de controle e descobrem que o sistema de comunicação havia sido sabotado e que, além disso, o barco que trouxe eles até o navio havia sido destruído. Ao tentar correr para fora do navio, Jill é agarrada por um cara ruivo e Parker reconhece na hora de quem se tratava. Era um agente da FBC chamado Raymond Vester. Jill, com uma bela demonstração de luta, consegue se livrar dele, mas ele aponta a arma para os dois. Em seguida é mostrada uma cena de Terra Gridia em plena evacuação. Na época, Parker e Jessica trabalhavam para a FBC e Raymond era um agente novato. Nesse momento é possível escutar uma conversa de Morgan e O'Brien. O diretor da BSAA era contra a utilização do satélite na destruição da cidade, porque isso poderia destruir todas as evidências, mas Morgan diz que não tem como voltar atrás e diz que em pouco tempo tudo iria pelos ares. Após a conversa, Parker, Jessica e toda a equipe conseguem fugir da cidade em segurança. Voltando até a sala de controle, os três discutem por um momento e o Raymond vai embora. À procura de algum lugar para eles se comunicarem com a base, os dois dão de frente com uma Skaedead. Essa criatura surge quando uma mutação secundária acontece no hospedeiro. Isso ocorre quando uma pessoa tem uma resistência maior ao vírus. O que chama atenção é que as chances Maneiro de isso esse. acontecer é de 1 em 1000. Achei maneiro. É complicado descrever esse monstro. Caraca, 1 em Olhando 1000? pela foto, é possível perceber que ele é mais alto do que uma pessoa normal,
Sua cabeça é deslocada para a esquerda e do lado direito nasce uma espécie de bucho com presas que abre verticalmente. Ele é bem bizarro, né? Além disso, no seu braço direito é possível encontrar uma espécie de serra circular que ele usa para desferir seu ataque principal. A criatura não tem consciência, mas repete algumas palavras que eram peculiares de quando ela era humano. Bom, após derrotar a aberração, ela deixa cair uma chave que Jill usa para chegar até a sala de comunicação. Ao entrar nela, Raymond diz que os três chegaram tarde demais, isso porque o sistema de comunicação também havia sido sabotado. Nos monitores aparece o mesmo homem mascarado que atacou os dois mais cedo. Do not yet know of us. The time Both of you. has come. Look, Thou wilt that I renew. The desperate greed which wrings my heart already. Little masked friend. Dare I speak of it? But if my words be seed that may bear fruit of infamy to the traitor whom I know, speaking and weeping shalt thou see together. Ele diz que possui algumas amostras do Teabis e vai usá-lo para contaminar 1/5 da água da Terra. Em seguida ele mostra o que vai acontecer se fizer isso. Uma amostra do vírus é injetada no aquário e os peixes se transformam em uma espécie de piranhas, demonstrando atacar tudo que vê pela frente. Depois da demonstração, o mascarado revela seu rosto. Chris, que também assistiu o vídeo, pede a O'Brien para enviar seus homens até a base que Jessica descobriu mais cedo. Ele convoca os agentes Quint Ketchum e Kate Lanley. Enquanto isso, Chris está preocupado com a segurança de Jill e segue atrás dela. Falando em Jill, ela lamenta que os terroristas da Veltro não tenham sido totalmente aniquilados no pânico de Terra Gridia. O Raymond diz também que eles estavam buscando as respostas por trás de todo o ocorrido e que além disso não vão descansar enquanto não conseguirem sua vingança. Jill não entende o que ele quis dizer, mas enfim, segue em frente. O objetivo agora era ir até a sala das máquinas e reativar a energia do navio, para assim eles poderem se comunicar com a base. Eles recebem uma chave de Raymond, que dava acesso a um cassino, mas chegando lá mais outra chave seria necessária. E adivinha com quem estava a chave? Lembra da mulher loura que foi morta por um Uzi no começo do jogo? Bem, ela foi infectada por eles e agora se transformou numa arma biológica. A loira? Essa mulher é a parceira de Raymond, chamada Rachel Foley. Jill não tem outra escolha a não ser derrotá-la e recuperar a chave que dava acesso à sala das máquinas. Enquanto ela fazia o caminho de volta, Quint e Kate invadem a base da Veltro e chegam até a sala dos monitores. As câmeras de segurança registraram o momento exato de quando o avião explodiu em pleno voo. Vários Hunters subiram a bordo e deu a merda que deu. Além disso, eles presenciam também uma entidade invisível, entre aspas, matar facilmente um soldado da Veltro. Ao chegar até o local, o soldado que foi morto havia deixado cair um token de segurança, que poderia dar acesso às informações do avião. No caminho de volta até ele, os dois descobrem que não se tratava de uma entidade, e sim de Hunters. Essa nova espécie é chamada de farfarelo, e além de serem mais fortes do que um Hunter normal, eles possuem a capacidade de ficar invisíveis. Depois de se livrarem deles, Quint usa o token no computador e consegue encontrar as coordenadas do navio. Mas ele desconfia que essas informações sejam falsas, mas mesmo assim ele decide informar a O'Brien, que em seguida repassa para Chris e Jessica. Como o local não era longe, os dois conseguem chegar no navio rapidamente. Retornando até Jill e Parker, eles conseguem reativar a energia e no caminho eles encontram um local praticamente inundado. E com a presença de água no local, eles foram atacados pelos Gyozo, que nada mais são do que peixes infectados pelo Teabis. Além deles, aparece também o Sea Creeper, um tipo especial de Uzi, só que dessa vez o hospedeiro é uma mulher. Bom, ao reativar a energia, o sistema de segurança sela as portas e o local começa a ser tomado pela água. Apesar de toda a confusão, Jill consegue abrir caminho e escapa da morte. Do outro lado, Chris e Jessica chegam no mesmo local que supostamente deveria estar entupido de água, mas tudo que eles encontram era um lugar vazio. Chris fala que eles não estavam no mesmo navio de Jill, e sim no Queen Samiramis, uma espécie de navio gêmeo. O'Brien ainda não tinha as coordenadas do Queen Zenobia, mas pede a Chris e Jessica que vasculhem o perímetro em busca dele.
Agora que a energia do Queen Zenobia foi restaurada, Jill vai até a torre de rádio para conseguir contato com a base. Mas no caminho eles enfrentam uma criatura chamada Dragnazo, é uma outra variante do vírus. Ele possui uma carapaça que protege praticamente todo o seu corpo, ele dá algumas investidas e deixa exposto o seu ponto fraco. Jill aproveita esse momento e consegue derrotá-lo. Ao chegar na torre de rádio, a felicidade deles dura um pouco. Isso porque O'Brien recebe uma notícia de que a Força de Segurança Europeia reativou o satélite Regia Solis e estão mirando no Queen Zenobia. Eles descobriram a localização do navio e, como ele servia de fachada para o esconderijo da Veltro, o ataque foi imediatamente autorizado. Parker pede por resgate, mas O'Brien se recusa e diz que vai achar uma maneira de impedir o ataque. Eles recebem uma ajuda de Quint e ele avisa que os dois poderiam usar o AV do navio para confundir o alvo do satélite. Quint diz também que ele estava num container localizado na proa do navio, e ao chegarem lá, vários Hunters aparecem, mas são derrotados a tempo. Eu No vou quartel-general da terminar FBC, isso aqui, né? Morgan O recebeu uma ligação Revelations de 1. O'Brien e descobrimos que E foi pro ele que acionou o Revelations satélite 2 eu contra vou o deixar pra Queen assistir o Zenobia. vídeo depois, Apesar viu? de não ter atingido o navio, Tá muito calor aqui onde eu moro, as ondas tá? fizeram com que ele sofresse danos Parecendo que eu tô dentro de uma irreversíveis, sauna. ameaçando até mesmo afundar no oceano. Mas eu provavelmente não vou Jill deixar e pra semana que Parker vem, não. conseguem sobreviver ao Eu devo impacto e assistir vão para o durante a cassino. semana, nem que seja no local, off. eles são surpreendidos por um outro cara mascarado. Ele ameaça Ou seja, contar vai toda a sair no YouTube verdade, tudo mas é certinho. atingido por um tiro. Quem disparou foi Jessica, que chegou no local junto com Chris. Don't you dare die. Damn. Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? Eles eram companheiros, né? What do you mean? Find the truth about Terra Gracia. Parker retira a máscara do homem e revela que era Raymond. Muito debilitado, ele tenta falar algo para Parker, mas morre em seguida. Sem tempo para lamentar a morte de um parceiro, Chris tem a ideia deles se dividirem. Ele e Jill irão atrás do laboratório para impedir que o vírus contamine o oceano, e enquanto isso, Parker e Jessica vão tentar achar um jeito de impedir que o navio afunde. No caminho até o laboratório, Jill é atacada por uma nova arma biológica chamada Scarlione, uma outra variante rara do vírus. Ele fez com que a criatura criasse uma carapaça sobre o corpo, se defendendo até mesmo contra armas de fogo. Enquanto isso, usando o computador alternativo, Quint descobre toda a merda por trás de tudo. Na verdade, a Veltro nunca voltou a existir depois de Terra Gracia. Foi tudo orquestrado por O'Brien. Seu principal objetivo com o suposto reaparecimento dos terroristas era pressionar Morgan até ele peidar na linguiça, ou seja, revelar suas reais intenções com o ataque à Que Terra isso, cara? Gracia. Antes que Quint pudesse enviar para O'Brien os poderes de Morgan, a própria FBC interfere na conexão e lança um ataque sobre os dois. Voltando até Jill e Chris, eles conseguem chegar até o laboratório e dão de cara com uma enorme quantidade de vírus. No computador principal, uma senha seria necessária para neutralizar o vírus e Jill se encarrega de encontrar a senha. Enquanto ela investigava o local mais a fundo, ela descobre que Morgan estava de alguma maneira por trás disso tudo, mas ainda não tinha nenhuma prova concreta.
Ainda no local, ela encontra uma vacina e injeta em si mesma. Nossa. E na mesma sala descobre A a água senha nem um pouco também. poluída, né? Ao retornar até o computador principal, o local é inundado pelo vírus e sorte de Jill que ela injetou a vacina minutos antes. Agora, usando a senha, o reservatório contendo o T-Abyss é neutralizado. Morgan aparece nos monitores e diz que eles estavam atrapalhando seus planos e ameaça novamente destruir o navio com um satélite. Antes de continuar, vamos pular para outra dupla. Ao chegarem à sala de controle, Parker se vira contra Jessica e aponta a arma para ela. Ele diz que Raymond contou tudo antes de morrer, que ela era uma espiã infiltrada na BSAA. Jessica se faz de boba por um momento, mas o próprio Raymond aparece e confirma a história. Ele diz que sobreviveu ao tiro disparado graças ao colete que ele usava. Os planos de Jessica era destruir o navio juntamente com qualquer prova que incriminasse o Morgan. Mesmo contando tudo isso, Parker hesita por um momento e com essa distração, Jessica atira outra vez na direção de Raymond, mas Parker entra na frente e recebe o tiro. Após isso, ela ativa o sistema de autodestruição e foge. Raymond, a pedido de Parker, vai atrás dela. Ao acionar o sistema de autodestruição do Queen Zenobia, o Queen Samiramis é destruído e em pouco tempo, o Zenobia também teria o mesmo destino. Enquanto isso, na troca de farpas entre Chris e Morgan, o vilão revela que sua assistente conseguiu seu checkmate e em seguida vai embora. O piloto da equipe chamado Kirk entra em contato com os dois e pede que eles o encontrem no heliporto do navio. No caminho até lá, Jill encontra Parker e o ajuda a sair dali, mas em uma parte o chão acaba cedendo e ele cai da plataforma. Achei que ele fosse morrer. Parker! Just not my night. Damn it! Good times, Jill. It was a nice ride. Pô, ele vai morrer mesmo? See you guys. Não queria que esse cara morresse, não. Parker. Parker. Jill, we have to go. Yeah, Chris. I know. Sem ao menos ter tempo para lamentações, Jill e Chris encontram com Kirk do lado de fora, mas nesse momento uma criatura gigante aparece para complicar. Se trata de uma malacoda. O hospedeiro parece ter sido uma baleia e esse tamanho exagerado ocorreu devido à mistura do vírus com um parasita chamado Gerodactylus salaris. Cabe a Jill e Chris agora enfrentar mais uma aberração. Mas eles não estavam sozinhos agora. O piloto do helicóptero joga para eles algumas bazucas. Eles usam tudo que tem contra ela e conseguem se livrar da criatura por um momento, mas só que não. Ao subir do helicóptero, dessa vez eles acabam de vez com o monstro. Após tudo isso, uma cena antes da evacuação de Terra Gridia mostra uma conversa entre Morgan e o líder da Veltro, Jack Norman. Na conversa é mostrado que Morgan trabalhou junto com a Veltro no pânico de Terra Gridia. Ele usou os terroristas para infectarem a cidade e depois destruir a Veltro ele mesmo, para assim ele ser reconhecido pelo mundo e aumentar seu poder sobre ele. Com uma medida provisória, caso essa traição acontecesse, Jack revela a Morgan que tinha um vídeo que provaria toda a ligação dele com a Veltro. Como Morgan não queria ser descoberto, ele infectou o Queen Zenobia e o Semiramis e além disso ativou o sistema de autodestruição de um outro navio, o Queen Dido, que servia de base para Jack e os soldados da Veltro. Ainda no Queen Zenobia, Parker sobreviveu à queda e foi ajudado por Raymond a fugir do navio. De volta ao helicóptero,
O'Brien conta toda a verdade a Jill e Chris. Ele diz que bolou essa armadilha com a ajuda de Raymond. Toda essa encenação da volta dos Veltro era para pressionar o Morgan até descobrir a sua ligação por trás do pânico de Terra Grigia. Ele não podia contar a verdade a eles no começo, porque ele sabia que tinha um espião na BSAA, mas só não sabia quem era. O'Brien diz que ainda não desistiu da missão apesar de tudo e pede que os dois investiguem o último navio, que é o Queen Dido, que estava localizado no fundo das ruínas de Terra Grigia. De repente, Morgan e sua equipe da FBC invadem o escritório de O'Brien e o prende pela suspeita de se envolver com a Veltro. Jill e Chris conseguem invadir o navio e descobrem que Jack sobreviveu há tanto tempo no local graças ao vírus que ele injetou em si mesmo. Seu desejo de vingança fez com que ele resistisse à mutação, mas ao encontrar com ele, Jack pensa que os dois eram agentes da FBC que vieram para matá-lo e injeta em si mesmo mais uma amostra do The-Abyss. Ele se transforma no Ultimate Abyss, uma criatura extremamente forte, sendo capaz de se teleportar e criar ilusões. Jill e Chris usam tudo que tem contra ele e conseguem derrotá-lo. Em seguida, Jill pega o vídeo do seu PDA e todo mundo assiste de camarote quem Morgan realmente é. E aqui acontece o final do game legendado para vocês. Done. Everything finished. Finally, I can die. I can die. Esse final eu achei maneiro também. Meu favorito até agora acho que foi o 0. O 1 eu achei interessante também. Eu não gostei do final do 1, né? Mas o meio dele ali eu achei bem bacana. I hope he finds more comfort in death than he did in life. The means of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide T-Abyss. No vaccine. Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. I seem to have underestimated the BSAA. And perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terra Grigia. We're done analyzing it, so you can have it back. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terra Grigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius. Morgan Lansdale, you are hereby relieved of your position as FBC Commissioner. And I'm placing you under arrest on suspicion of conspiring with Veltro in the planning and execution of the Terra Grigia panic. Caraca. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. E se escolher sua carreira fosse como dar match? Existe caminho que...
Where have I heard that before? We can finally reveal what happened at Terra Grigia. Yeah, but the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Pô, esse achei bom, tá? Eu curti esse. Se tiver um remake, eu facilmente jogaria. Ué, ele ficou vivo? Ah, ele ficou vivo, pô. Almost too easy, wasn't it? The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. You filed a report on this. By the way, why save Parker? Ah, foi o Ruivo que salvou I ele. have my reasons. The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. The fun's just getting started. Pô, maneiro ver que foi o Ruivo. Eles eram parceiros. Maneiro. E o vírus lá. Nesse final, a BSAA consegue provar que Morgan era o verdadeiro culpado. Ele havia usado a Veltro para lançar as armas biológicas contra a cidade e em seguida ele se voltou contra os terroristas e acabou com eles, saindo assim como um herói e consequentemente ganhando poder e influência. Mas graças à proatividade de Jack em gravar o plano dos dois caso uma traição acontecesse, foi possível prender Morgan pelos seus crimes. Após os créditos, mostra uma cena de Raymond entregando uma amostra do Teabis a Jessica. E o que isso quer dizer? Bom, veremos nos próximos capítulos. Bom, pessoal, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Pô, eu curti, tá? Curti. Agora só falta mais um, que é o Revelations 2. Mama. 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 Mama.